com os jovens para que tenhamos um número tão, mas tão elevado de Desculpa, pessoas antes de Nicotina, frustradas? eu queria dizer, no fim, para dizer que os jovens fazem esforço. O governo presta atenção. Os jovens fazem esforço. Mas vocês vão tirar aquela história de chutarem as bancas. Eu queria dizer, vocês é que tiram o pequeno esforço. Já que não há espaço para emprego e nem há espaço para onde eles tenham que ir, deixem eles fazer o pescado deles na rua. Com licença. Aí está. Nicotina, será que o sistema estaria a falhar muito com os jovens? Olha, jovem, o Dopas falou aqui há pouco tempo sobre o número de cães, até lembrou-me a ausência dos próprios cães na cidade de Maputo. Ah, estão a ser roubados também. Acho que ele vai ter dificuldades. Não, são as novas etapas de empreendedorismo esforçado que os jovens têm sido obrigados a fazer ultimamente. Se calhar a carne de cabrito, quando vem em formato de cão, é mais saborosa. Acho que vocês não e é uma perceberam forma que um Nicotina pouco está a querer alimentar de dizer se aqui. dizer. Olha, Troquem 500 só para tentar perceber lá em casa. estou a dizer que os jovens estão a arranjar formas criativas de empreender. O governo atualmente sempre diz, jovem, empreendo. Então eles perceberam, por que eles vão ficar com 2 cães em casa? Se as pessoas estão com fome e gostam de rachar. Respeitados. Sim, Era não para há nenhum perceber, sistema exato. que fiscaliza o próprio rachar. Olha, para mim o grande problema, ou o foco de discussão aqui, que está acontecendo em Moçambique, é a gerontocracia. A gerontocracia, em português é possível de entendimento, significa ser muito velhos a governar, muitos velhos a tomarem decisões. Isso é gerontocracia. Yeah. Então, quando há muitos velhos a tomarem decisões, os jovens sentem-se excluídos da nova sociedade. Olha, aparece um novo presidente, diz que é o presidente jovem, vem ajudar os jovens, e a primeira medida que ele faz oficial é aumentar a idade de reforma de 60 para 65 anos, até 75 anos. Eu acho que ele é o presidente dos idosos. Nada contra os idosos antigos. Mas eu estou preocupado com os ossos novos. Por quê? Por que eu digo isso? Se formos observar num cenário mais generalizado, em Moçambique, anualmente, aproximadamente 500 mil jovens ficam aptos para o mercado de trabalho. E desses 500 mil jovens, apenas 35 mil tinham oportunidade de entrar no Estado. Olha que reduziu agora para os 30 mil que estão no Estado. Os outros 80% de todos vão para o mercado informal. Ok, abrem banquinhas de empresa. O que o governo faz? Aumenta as taxas de transições. Depois outros jovens, a empresa está mal. Abre negócios de canas de açúcar. O que o governo faz? Começa as canas de açúcar. Ok. Então atua-se, criam movimentos de motas para fazerem deliveries. O que o governo faz? Começa a caçar as motas. Então nós começamos a perceber que, se calhar, a pobreza absoluta que estava a combater eram os jovens. Porque dá a impressão que temos um sistema governativo que está a combater mais os jovens do que a própria pobreza absoluta. Okay. Porque quando tu observas, os jovens agora estão muito mais formados que na geração 8 de março. Mas agora o jovem forma-se. Ok, está preparado para trabalhar. Dizem que querem 5 anos de experiência. Como é que um jovem que está a sair da universidade agora vai ter capacidade de ter esse nível de experiência? E quando o jovem tem experiência, acabamos de descobrir que em Moçambique formamos muita quantidade de quadros, mas com pouca qualidade. É por isso que vamos observar que poucos jovens têm necessariamente a capacidade de entrar nas áreas que o país precisa. Esse era um bom ponto. Esses são aspectos que o governo podia controlar de forma interna, mas também temos aspectos diplomáticos e se calhar até de nhonguismo que podiam ser evitados. Agora percebemos nós, depois de tantos anos, que a Mozal sempre foi nhonguismo. Em termos do que a empresa parecia ser, era um grande leopardo de papel, porque na verdade só contribuía com 3% de impostos, poluiu toda a zona de Boane, não garantiu nenhuma eficácia de contação dos empregos para os jovens e retirou-se. O que me parece aqui é que parece que o governo neste momento deve ter um pouco mais de frieza e perceber que aquele sistema de nhongas, de oportunismos, de nepotismos, estão a ferir os jovens, estão a ferir o Estado. E agora ouvi uma notícia que está para acabar o gás da Sazona que está a ser explorado aqui em Ambane. Está em viés de término. Então, não tem nenhum aspecto de desenvolvimento que houve naquelas zonas, na zona de exploração. O que me dá a parecer que os jovens é que são a pobreza absoluta e o governo está a combater a pobreza absoluta. Ok, deixa-me só fazer uma questão ainda aqui ao Nicotina. A Nicotina já estava aqui a trazer alguns pontos dos jovens que tentam abrir um e outro negócio e lá tudo vai ser buscado. Estaríamos aqui a assumir que o nosso governo está contra o desenvolvimento dos jovens
ou são, digamos, realizações que fazem parte e é necessário serem tomadas essas decisões? Não, o governo, eu acho que nem está contra assim em termos de agenda, protocolo, nós estamos contra os jovens. Só que eles estão a usar medidas antigas para problemas novos. O que acontece é que eles, em vez de criarem políticas de desenvolvimento local que beneficiam movimentos de economia de cá para cá, por exemplo, vamos observar agora, o governo tomou uma medida em que o óleo e o arroz passam a ser de importação exclusiva do Estado. Nós temos um país que produz óleo e arroz em quantidade que dava para movimentarmos do Rio Maputo. Mas os nhonguistas, o nosso problema aqui no nosso país é os nhonguistas. Há quem chama aquilo de Comitê Central, mas nós chamamos de Base Geral de Nhonguistas. Espera o quê? Há quem chame de Comitê Central, mas nós chamamos de Base Geral de Nhonguistas, que tomam decisão geral de tudo aquilo que acontece na pátria moçambicana. Eles preferem fazer mais dinheiro com a importação do que realmente produzir localmente. Observa que o FMI, até o FMI, que não está muito interessado com o desenvolvimento moçambicano, em que o nosso país prefere ficar na neneca do FMI. E eu lembro que o PIB mais alto que nós tivemos nos últimos 10 anos foi em 2017, com o presidente Nussi, numa altura em que não tínhamos apoio do FMI. Mas nós parece que preferimos os nhonguismos. Então o governo... Só interpelar o Brada Nichols. É que também esses dados são falsos, principalmente quando vêm dos presidentes. Nada, eu não creio neles. Esse aqui foi buscar na FMI. Os dados que são transmitidos para os jovens são totalmente falsos. E só para engravidar, aquilo que o Nicotina estava a dizer aqui, é que olha lá, eu talvez tenha tido uma abordagem diferente nas redes. Que eu digo, é que são velhos, aquilo que ele disse logo no princípio. A gerontocracia, são velhos. Um jovem, quando começa a tentar corrigir... Mas quem seria velho? Quem seria velho? Visto os governantes todos. Todos os governantes são velhos. Dilson, na Assembleia da República, está a entrar com fraldas, não pode. Espera, o quê? Está a entrar com fraldas na Assembleia da Na República. nossa Assembleia da República. Não é possível. Não vejo ali. Não. Com Na fralda tomada de mesmo. posse dos conselheiros do Estado, você não viu alguém andar... São gagás? Não, diga lá, você não viu na tomada de posse dos conselheiros do Estado alguém andar com Sabemos quem. O Chifrano estava ali com o apoio do andarinho dele. Deste o primeiro tiro, tens que dar o último. Deste o primeiro tiro, em 1964. Ok, há que dar espaço aos jovens. É a gerontocracia. Não só, é preciso perceber que quanto mais velho, quanto mais gagá você fica, você pensa que aquele que critica as tuas atitudes está a se rebelar. Ok. Então, daí, de acordo com aquilo que o Nicotina disse, que olha, os filhotes estão aí. O que me doeu mais, eu até esqueci-me de falar, foi os miúdos que têm chopelas como moto. No meu bairro também. Tem até senhoras que apanham muito aquilo, está cheio de água, tem algumas poças de água ali. Então as pessoas usam daquele serviço. Mas agora já tem medo de ir para a estrada, porque senão vai ser recolhido moto. Um empreendimento dele. Exato. E quando você diz isso aqui, como eu e o Coutinho estamos a dizer, vamos receber ligações assim. Exato, claro. Pior que mencionaste nome. Mencionei, mas todo mundo viu. É a pessoa que estava no andarinho, não tem nome. E quem seria? Foi bobo. Já disse Chipane, ele não disse, já disse Ok. muito bem. Sempre defende pensamento. Vamos só ouvir também. Só para terminar essa parte.